A proteção de dados pessoais espelha o direito dos cidadãos de determinarem que tipo de utilização pode ser feita dos seus dados pessoais e, com isso, estrutura um conjunto de direitos e garantias que são reconhecidos a esses cidadãos e que devem ser respeitados. É neste contexto que surgiu em 2016 o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, após um período de adaptação, entrou em vigor a 25 de maio de 2018, de forma simultânea em todos os Estados-membros da União Europeia. Este regulamento surgiu para dar resposta a uma série de desafios. Em primeiro lugar, ele pretende dar resposta a um problema estrutural, que é o da livre circulação de dados. Uma união económica só fica completa quando, para além da livre circulação de pessoas e bens, existe também uma livre circulação de dados. Isto é especialmente verdade num contexto de globalização, de grande desenvolvimento tecnológico e intercâmbio internacional de dados. Era preciso garantir o suporte legal para essa circulação e, em paralelo, era necessário estruturar um conjunto de direitos e garantias dos titulares dos dados e assegurar uma aplicação coerente e homogénea das regras de defesa desses direitos e garantias. A par disso, o regulamento visava ainda uniformizar as regras para todos os Estados-membros, impondo obrigações, responsabilidades e sanções equivalentes em todos os Estados-membros. E, por último, o regulamento tem também como objetivo facilitar a cooperação entre as autoridades de controle dos diferentes Estados-membros. Neste regulamento temos várias novidades face aos anteriores diplomas que protegiam os dados pessoais. Por exemplo, existem novos direitos e garantias dos titulares dos dados, há um novo paradigma de proteção, que ficou conhecido como privacidade desde a concepção e por defeito. Existe também um conjunto de novas regras, como o registro das atividades, avaliações de impacto, a obrigação de notificar a Comissão e os titulares em caso de violação de dados. Existem também novas regras para o consentimento, quer de adultos, quer de crianças. Em paralelo, existe também um novo paradigma de supervisão e de atuação das autoridades de controle, que se foca agora mais nas atividades de supervisão e fiscalização. E, por último, existem novos limites para as sanções que são aplicadas a quem não cumpre o regulamento, que começou a ser conhecido precisamente por prever sanções muito elevadas. Quando falamos em proteção de dados e no regulamento, temos 4 entidades envolvidas. Em primeiro lugar, os titulares dos dados, que vamos ver que são pessoas singulares cujos dados estão a ser tratados pelas empresas ou outras instituições. Temos também a Autoridade de Controlo, que em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Para além disso, temos as empresas que tratam os dados, que são designadas por entidades responsáveis pelo tratamento. Quando essas empresas não fazem o tratamento, mas pedem a outra empresa para o fazer, temos as entidades subcontratadas por estas empresas para fazer esse tratamento. Por exemplo, se uma empresa contrata um escritório de advogados para tratar das cobranças coercivas a clientes, esse escritório de advogados fica obrigado a cumprir as regras que o regulamento impõe para o tratamento desses dados. Chamamos só a atenção que, na versão portuguesa do regulamento, as empresas subcontratadas são designadas por subcontratantes, num claro erro grosseiro de tradução. No entanto, para mantermos a coerência com o regulamento, iremos manter a designação de entidades subcontratantes a essas entidades que são subcontratadas para fazerem o tratamento de dados. Em termos de evolução histórica, a ideia de proteção de dados não é nova. A título de curiosidade, este é um extrato de um artigo da Harvard Law Review, de 1890, onde o autor defendia que o direito à vida tinha passado a significar também o direito de gozar a vida, e isso passava pelo seu direito de ser deixado em paz. As questões da privacidade começaram a ser discutidas por todo o mundo, mas na Europa foram mais expressivas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente com a criação do Conselho da Europa. A nossa Constituição também começou a exprimir preocupações semelhantes logo em 1976, com o direito à reserva da intimidade da vida privada, que está prevista no artigo 26. Mais à frente, no artigo 35, é ainda previsto o direito dos cidadãos a acederem aos dados, a retificarem e atualizarem esses dados e saberem para que finalidades se destinam. Vamos ver ao longo do curso que esta questão da finalidade é uma questão central em todo o regulamento.
A proteção de dados pessoais já estava consagrada em diversos diplomas internacionais antes de surgir o regulamento. Por exemplo, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia menciona que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal e que esses dados devem ser objeto de um tratamento legal para fins específicos com o consentimento da pessoa ou outro fundamento legítimo. Este artigo descortina já dois conceitos que são fundamentais: o consentimento e as finalidades, mas deixa também já claro que, para além do consentimento, podem existir outros fundamentos que legitimem o tratamento dos dados. Na aula dedicada aos fundamentos de licitude, vamos ver que nem sempre é preciso o consentimento do titular para tratar os dados e que podem existir outros fundamentos de licitude para esse tratamento. A Convenção Europeia para os Direitos Humanos tem preocupações semelhantes e consagra o direito ao respeito da vida privada e familiar, do domicílio e da correspondência. Mais tarde, na década de 80 e com o surgimento das tecnologias de informação, foi necessário alargar a proteção de dados a novos contextos de aplicação, nomeadamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal e a categorias especiais de dados, como as que revelam origem racial, opiniões políticas, convicções religiosas, dados de saúde ou da vida sexual da pessoa. E é aqui que surge a chamada Convenção 108, que define que o titular dos dados tem direito a saber se os seus dados são alvo de tratamento automático e quais são as finalidades desse tratamento. E é previsto o direito a retificar ou suprir esses dados. Até já!